uma vida distante de Deus, e Isaías então é levantado para proclamar que Jesus estava chegando. Quando que ele falou isso, pastor? Mais ou menos 750 anos antes de Jesus. Quantos anos você tem? Eu tenho 61. Nasci no lar evangélico, há 61 anos eu escuto falar de Jesus, e eu escuto falar que ele vai voltar. Ele falou 750 anos, mais ou menos, que Jesus chegaria. Da maneira que chegaria, da maneira que ficaria e da maneira que partiria, e muitos não acreditaram na sua profecia. Daí falar que talvez nós estejamos a viver a síndrome do tempo de Isaías, porque eu, particularmente, já estou há 61 anos ouvindo dizer que Jesus vai voltar. E amanhã eu acordo preocupado. Amanhã eu vivo uma vida dissoluta. Amanhã eu faço planos para o futuro. Amanhã eu imagino coisas, mas eu não penso que Jesus vai voltar. Sejamos sinceros. Você acorda de manhã e pensa, poxa, bom seria que hoje Jesus voltasse. Ou você vai dormir hoje? Eu acho que hoje você vai dormir pensando nisso. Vou dormir agora. Pô, quem sabe, na hora que eu estiver dormindo, eu seja arrebatado. Nós oramos, agradecemos o dia, oramos já preocupado com as coisas de amanhã, pedindo a Deus solução. Ah, Deus, me dê estratégia, habilidade, capacidade, livra-me disso, livra-me daquilo outro, livra-me daquela outra situação, mas nós não oramos falando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmã Glorinha, será que fazemos essa oração? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se fala muito da volta de Jesus quando nós estamos no templo, quando nós estamos em congregação, reunidos na igreja. E que bom, esta é uma das missões da igreja, proclamar que Jesus Cristo vai voltar. Falar, todas as vezes que me reúno aqui no templo, em culto, em comunhão de igreja, faz parte eu lembrar e faz parte eu lembrar a outrem que Jesus vai voltar. Esta é a mensagem do Evangelho. Eu não posso assomar a tribuna, o pastor da igreja não pode assomar a tribuna, nós não podemos montar o nosso culto, organizar a ordem de culto para fazer um culto, para fazer uma proclamação de adulação, de tapinha nas costas, de afago ao ego. Nós temos que falar de Jesus e ele vai voltar. E essa é uma verdade que eu tenho que colocar diante dos meus olhos, diante das minhas retinas, e dizer não só para mim mesmo, me autoconvencer, como também tentar convencer a outro, dizendo, Jesus Cristo vai voltar. Se amanhã, não sei, se depois, não sei, mas uma coisa eu sei, segundo as Escrituras, ele vai voltar. Prepara-te para encontrar com o noivo, porque ele vem ataviado para te buscar. Nós, como noiva do Senhor, ou como aquela que aguarda o seu noivo chegar na câmara da cerimônia. Isaías, então, ele passa pelo rei Uzias. Rei Uzias, se você for, depois você anota aí, não vai dar tempo de olhar tudo, 2 de Crônicas, ou 2 Crônicas 26. Os versos que começam no capítulo 26 são maravilhosos. Ele conquista, ele monta um exército grande, ele constrói coisas maravilhosas, uma cidade, ele faz algum lugar para reter água, porque era uma situação delicada naquela região, ainda continua sendo até hoje. Ele faz muitas conquistas e ele cresce demais. Qual foi então o pecado de Uzias? Ele entrou no templo para oferecer incenso, coisa que só era licenciada para o sacerdote fazer. Ele era rei, ele era conquistador, ele fez muitas coisas maravilhosas, e nessa conquista ele é tomado de um orgulho, de uma soberba muito grande. Ele entra no templo, acende incenso e oferece a Deus. Estava oferecendo um culto, mas de maneira fora de propósito. Ele estava com uma boa intenção, mas não na direção de Deus,
porque esta foi uma ordenança dada ao Senhor, pelo Senhor aos sacerdotes, e ele não poderia entrar no templo para oferecer incenso. E aí ele cai, e ele adoece, ele é tomado de lepra, e aí sai Uzias de cena e entra Isaías. Quando você vai no capítulo 6, vocês podem abrir comigo Isaías, não feche a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta comigo, e vá lá no capítulo 6 de Isaías, desse livro profético. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uzias sai e entra Isaías em cena. Mas interessante que Isaías não entra para assentar no trono. Quero dizer com isso que eu e você fomos chamados para um propósito, e eu não vou fazer o que você foi chamado para fazer, como bem você não vai fazer aquilo que me convém fazer. Hoje é o dia dos pais. Pai, seja pai. Não delegue à mãe. Mãe, seja mãe. Não delegue ao pai. Filho, seja filho. Não delegue aos seus pais. E nós então vamos nesse composer, cada um fazendo aquilo para qual foi chamado e designado. Parece que a sociedade se perdeu um pouco, e as posições dentro da sociedade, elas estão como linha que se apagou. Você foi chamado para ser pai, seja pai. Você foi chamado para ser mãe, seja mãe. Você foi chamado para ser pastor, seja pastor. Você foi chamado para ser ovelha, seja ovelha. Você foi chamado para ser homem, seja homem. Você foi chamado para ser mulher, seja mulher. Você foi chamado para ser um adolescente, seja um adolescente. Você foi chamado, faça aquilo para qual você foi convocado. E Uzias, então, ele sai de cena, mas Isaías não se assenta ao trono dele. Ele entra em cena como alguém para proclamar a chegada de Jesus. Saindo Uzias de cena, entra Jotão, seu filho. Jotão, por seu turno, faz o que era reto diante do Senhor. Ele restabelece muitas coisas, conquista muitas coisas. A única coisa que Jotão não conseguiu fazer, e às vezes eu penso, pastor Teodomiro, que esta é uma preocupação do pastor, ele não conseguiu fazer que o povo deixasse a idolatria. Ele não estimulava, mas ele, como rei, não conseguia convencer de tudo ou todos para largarem a idolatria. Pastor Teodomiro, o senhor prega, pastor Teodomiro, o senhor orienta, pastor Teodomiro, o senhor apacenta, pastor Teodomiro, o senhor se prepara, pastor Teodomiro está aqui, mas às vezes a ovelha está longe do redil, a ovelha está longe do pastoreio, a ovelha está longe do aprisco, e é uma preocupação do pastor, e assim foi também na vida de Jotão. Isso está no capítulo 27 de 2 de Crônicas. Sai Jotão de cena, entra Acais. Esse, por seu turno, faz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Primeiro ato de Acais: fecha a porta do templo. Não tem mais adoração no templo, não tem mais culto na igreja. Pode fechar a porta do templo. Eu lembro que quando nós estávamos no período de pandemia, antes de sair o decreto, de que lugares como este, de grande população, de grande concentração, o governo ia estabelecer que deveria ser fechado, teatros, cinemas, e aí o templo ele entrava nesse bojo, porque é um lugar de grande concentração. Nós fizemos uma reunião aqui com o pastor da igreja e o staff, e o pastor convocou a liderança da igreja,
éramos ao todo 24 obreiros. E naquela noite, quando o pastor abre a reunião, antes de virar decreto, quem viveu aí na pandemia lembra disso. Penso que todos viveram e passaram por ela, né? Louvado seja Deus por isso. Pastor Teodomiro, ele abre a reunião, mas ele pede vênia para sair da reunião, porque ao longo de toda a sua vida ministerial, o irmão viveu para convocar o povo para o templo. E aquela reunião era para dizer se deveríamos ou não fechar o templo. Foi uma imposição por conta de uma pandemia. Pastor Teodomiro nos deixou, saiu cavaleiramente, passou-nos a palavra, e aquele grupo que aqui estava reunido representando a diretoria da igreja, achou por bem, para preservar vidas, que nós deveríamos fechar o templo antes mesmo de virar um decreto legal. E ficamos por uns 3 meses, mais ou menos, com o templo fechado. E dizia eu naquela reunião: irmãos, a minha preocupação não é fecharmos o templo nesse momento, até porque eu trabalho na área de saúde e eu sei o que está acontecendo e o que está por acontecer. A minha preocupação é, em fechando o templo, os demais voltarão depois. Parece que eu estava meio que profetizando, porque nunca mais conseguimos encher esse templo depois da pandemia. Alguns que queriam ir, aproveitaram para ir. Outros que estavam claudicando na caminhada da fé, caíram de vez. Outros que estavam duvidosos quanto a respeito de Jesus, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, aquilo que a igreja proclama, deixaram de acreditar. Houve um desânimo, entrou a internet, é uma bênção. Mas muitos trocaram, eu espero que não seja o seu caso, a comunhão dos santos no templo por uma telinha de televisão ou de um smartphone. Eu posso adorar a Deus do meu jeito, da maneira que eu quiser, aonde eu estiver, ou onde eu puder estar. Mas você então troca a oportunidade de estar no templo, na comunhão dos santos. A Bíblia diz que aonde Deus está, há abundância de alegria. Quando eu chego na casa de Deus, eu me alegro. Eu estou triste, mas eu fico feliz. Eu estou doente, mas eu fico sarado. Eu estou com problema, mas eu fico leve. Quando eu estou aqui na comunhão dos santos, parece que os problemas vão embora, acabam, porque eu estou na presença de Deus e na comunhão dos santos. E aí se concretiza aquilo que na palavra do Senhor ali está escrito: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. O corpo místico de Cristo, ele é formado quando nós nos reunimos no templo em comunhão de igreja. É você e eu no templo adorando ao Senhor no único propósito, a Ele chamando, clamando e buscando e adorando, e aí esse corpo místico de Cristo é formado. E no corpo de Cristo não tem doença. No corpo de Cristo não tem preocupação. No corpo de Cristo não tem dor. No corpo de Cristo não tem limitação. Porque quando eu estou em comunhão de igreja, eu estou formando o corpo de Cristo. Eu sozinho na rua, eu sou um crente, mas eu com você, num único propósito, buscando o nome do Senhor e a Ele adorando e cultuando, eu formo o corpo místico de Cristo. Daí ser tão bom estar na igreja. Entendeu? O propósito, um dos propósitos também da igreja, não é só de proclamar que ele vai voltar. Um dos propósitos da igreja é fazer manutenção de resultado. Um dos propósitos da igreja é fortalecer os seus membros. Um dos propósitos da igreja é dizer para você, e dizer para ela, e dizer para mim mesmo: nós unidos em Cristo somos mais do que vencedores. E aí Acais fecha o templo. No que fecha o templo, o povo volta à idolatria. E não satisfeito com toda a tragédia, oferece os seus filhos, queima os seus filhos em cultos pagãos. O pai que ateia fogo no filho em nome de uma religião, esse é Acais. E dentro deste cenário está o profeta Isaías profetizando. Ah, meu irmão, por isso que eu falei, falar de Jesus agora é fácil.
Falar de Jesus agora parece-me ser um pouco mais suave, mais maleável. Mas como falar que Jesus vai chegar com um rei queimando os seus filhos, ateando fogo, mandando fechar a porta do templo e estimulando o povo a ir nos altos, nos bosques, levantando deuses, baalins, para o povo adorar? Mas o profeta não desistiu da sua missão. E aí passa Acais, parte Acais, chega Ezequias. Esse reto, diante do Senhor, restaura o culto, reabre o templo. Está lá na biografia de Ezequias, ele reabre o templo. Eu e você, quando estamos vindo ao templo, eu não sou o porteiro da igreja. Cadê lá o Isaac? Eu não sou o porteiro da igreja, mas quando eu chego aqui, eu estou reabrindo o templo. Entendeu? Quando eu venho, você vem, nós estamos no templo para cultuarmos a Deus, nós estamos reabrindo o templo. Nós estamos dizendo, não vamos fechar o templo. Nós estamos proclamando, nós temos uma mensagem, e a mensagem é: vamos abrir o templo, para que Deus seja cultuado. Imagina se a moda pegar, de cada um agora fica dentro da sua casa servindo a Deus do seu jeito, da sua maneira. Não se abre mais o templo, não se forma mais o corpo místico de Cristo. É tudo que o diabo quer. O esfriamento da igreja. Uma igreja gélida, uma igreja insensível, uma igreja que não sente mais o prazer de cultuar a Deus. Eu estou no meu sofá esparramado, pastor. Desde que eu esteja no meu sofá esparramado, eu posso cultuar a Deus de qualquer maneira, porque Ele está vendo a inteireza, a grandeza, a sinceridade do meu coração. Mas se você tem pernas para andar, ande para o templo. Se você tem boca para cantar, cante no templo. Se você tem um coração para adorar, adore no ambiente de culto no templo. Forme o corpo místico de Cristo. E aí, quando Ezequias entra, ele reabre o templo. Acabou agora a adoração nos altos. Acabou agora a adoração de idolatria. A primeira... O que é decreto? Decreto? Meu primeiro decreto como rei: reabra a porta do templo. Vamos estabelecer o culto. Vamos voltar o culto da Páscoa. É ele que fala: olha, está na hora de voltarmos a celebrar a Páscoa, quando Deus com mão forte tirou-nos do Egito. Páscoa aqui não é só em abril, no musical, meu querido maestro, não. Páscoa é toda vez que você se reúne no templo. Estamos dizendo Pessá, Páscoa. O anjo da morte passou por cima, porque estamos celebrando o autor da vida. Foi Ezequias que fez isso. E Ezequias, então, no finalzinho, os senões da vida, as pedrinhas miúdas do caminho, como que temos que ter atenção a elas? Porque no pedregulho ninguém tropeça, numa montanha ninguém dá topada, e sai catando o cavaco e fazendo escoriações nas canelas e no joelho. É na pedra pequena do caminho que nós podemos, então, na nossa fragilidade de ser, cair. E Ezequias, então, ele encontra uma fragilidade. Ele se orgulha demais das suas conquistas. Eu sou o rei que reabriu o templo. Eu sou o rei que restabeleceu o culto da Páscoa. Eu sou o rei que conquistei nações. Eu sou o rei que faço e aconteço. Nisso, Deus permite uma doença chegar na vida de Ezequias. Vontade permissiva de Deus. Às vezes ficamos a perguntar: por que isso está por acontecer? Por que que isto bate à minha porta? Por que que estas coisas acometem a mim ou a alguém que eu amo tanto? É Deus, pela sua vontade permissiva, pela sua soberania,
estabelecer algumas coisas para te trazer para perto dele. E no que a doença acomete Ezequias, e naquilo que ele é tomado por uma doença, ele se arrepende, volta-se para o lado e ora pedindo a Deus perdão, misericórdia. E o profeta Isaías, que tinha sido levantado por Deus para ir até a casa do rei, para falar, prepara a tua casa, porque, por certo, você vai morrer, ele já estava doente. Foi uma visita do profeta ao rei que estava no leito. E o profeta não foi lá dizer, eis que te digo que tu vai levantar dessa cama. O profeta foi falar, prepara a tua casa, porque, por certo, você vai morrer. Isaías, então, sai do quarto do rei, sai do palácio. Quando ele está lá no ádrio, quando ele está do lado de fora, que Ezequias, dentro do palácio, ou no seu quarto, ou na sua cama de rei, se arrepende, ora e pede perdão a Deus, Deus vai lá no coração do profeta e fala, olha, ouvi a oração de Ezequias. Você nem saiu do palácio, agora volta e diga para ele, Deus ouviu a tua oração e ele vai te acrescentar 15 anos a mais de vida. Para quem foi comunicado que tinha que se preparar para morrer, receber mais 15 anos de vida, muito bom. E ele foi curado. Isso chegou lá na Babilônia. O rei Ezequias que conquistou, o rei Ezequias que fez tantas coisas maravilhosas, o rei Ezequias adoeceu, o rei Ezequias ficou bom. Vamos visitá-lo. E no que aquela comitiva da Babilônia chega até Judá, chega até o palácio, vai fazer uma visita, leva muitos presentes. Cuidado com o presente do mundo, tá? Cuidado. O diabo dá com uma mão e toma com as duas. E se deixar, ele te dá uma banda. Sabe o que é banda? Quem sabe o que é banda aí? Ou eu estou falando coisa da minha época? Banda é dar uma rasteira. Ele dá com uma mão, toma com as duas, se deixar, ele te dá uma banda. Te dá uma gravata, um mata-leão. E te joga no chão. Tá? Levaram presentes para Ezequias. Ezequias sabe o que ele fez? Abriu o palácio, abriu a casa do tesouro, abriu a casa das armas, falou dos relatórios, abriu os livros de crônicas, foi dando tudo de mão beijada para os inimigos. O mesmo profeta que falou para ele que ele tinha que preparar a casa para morrer, que depois voltou e falou para ele, Deus ouviu a sua oração, vai te acrescentar 15 anos a mais de vida, é o mesmo profeta que volta depois. Deus não muda. É o mesmo profeta. Aquela comitiva que entrou aqui, o que vieram fazer? O que veio fazer? Vieram me ver. E o que eles viram? Nada que está no meu reino eu escondi deles. Nada? Não. Mostrei o palácio, mostrei o reino todo, mostrei os livros de crônicas, mostrei as conquistas, mostrei o livro, mostrei a casa do tesouro, mostrei a casa das armas, mostrei tudo. Deus manda te dizer, porque você mostrou as tuas intimidades para quem você não deveria mostrar, como você abriu livros e gavetas que você não deveria ter aberto, Deus diz para você, todos vão virar cativos da Babilônia. Daí o cativeiro babilônico, irmãos. Está vendo como é que a Bíblia se fala? O cativeiro babilônico, como é que se deu? Se deu porque um rei mostrou que não devia para uma outra nação. Coisas tuas são tuas. Quando nós estamos em reunião de oração e nos dividimos em grupo, que o pastor orienta, vamos agora fazer pequenas ilhas. E aí eu vou dar a mão para alguns irmãos que estão mais próximos de mim. Aí é comum você perguntar para o irmão, né? Alguma coisa que o irmão gostaria de orar? Pedir oração, agradecer. Tem irmão que quer dar o relatório da vida dele. Não, eu queria pedir oração porque a minha esposa, aí começa a falar da esposa. Porque meu marido, aí começa a falar do marido. Não, porque meu irmão, ore pela minha família. Ponto. Eu não preciso saber.
o que se passa dentro da sua casa, no seu seio familiar. Está passando por provas lá, Deus está vendo, mas você acredita que através da oração você pode também mover a mão de Deus a seu favor, e é aqui na igreja que nós temos que orar, uns levando a carga um do outro, mas eu não preciso saber da sua intimidade. Cuidado em falar, cuidado em mostrar intimidade, cuidado em abrir gavetas, cuidado em abrir livros. Quer orar? Pede oração, precisa de oração? Meu querido, ore pela minha família, ponto. Senhor, tome a vida do Jeff em tuas mãos, abençoe a família do teu servo, que ele possa ver a mão do Senhor sobre a sua família, em nome de Jesus, amém. Deixa que Deus vai cuidar das particularidades da sua família. Eu, como pastor e irmão em Cristo, não preciso saber. Uma vez, pastor Teodomiro, estávamos fazendo um gabinete, e o irmão começou a falar da esposa. Graças a Deus eu não estava sozinho naquele gabinete. Estava o diácono Daniel, quando eu era o presidente do corpo diaconal, e um outro colega diácono. No que o irmão começou a falar as lamúrias, e no meio das lamúrias estava a esposa dele nas lamúrias. Eu falei, irmãos, me poupe de saber intimidades da sua família. Não, meu santo, eu não preciso saber da intimidade da sua família. A reunião aqui é para outro assunto, o irmão está trazendo coisas delicadas para a reunião. Nós não precisamos ouvir falar sobre isso. Aliás, irmão, tenha cuidado, porque sua esposa é muito formosa. Falei para ele, sua esposa é muito formosa. Cuidado como você expõe a sua esposa. Falei besteira? Errei? Acertei em não deixar o irmão falar coisas da intimidade da vida matrimonial dele. E aí Ezequias erra porque ele mostra coisas que não deveria mostrar, e então ele morre, e ele parte. Isaías, há alguns eruditos que pensam que Isaías, lá no reinado de Manassés, ele foi tomado e morto, e cerrado, dando a entender aquilo que está lá na carta aos Hebreus, que diz que os santos que estão na galeria, entre tantos santos que estão na galeria da fé, há aqueles que foram cerrados ao meio. A Bíblia não relata, nós não podemos afiançar, mas alguns eruditos dizem que, mesmo sendo cerrado ao meio, Isaías não deixou de proclamar aquilo que ele deveria proclamar, e outra coisa não deixou de fazer, a não ser falar de Jesus Cristo. Todos estes reis foram ascendentes de Jesus. Jesus veio dessa linhagem. Reis que acertaram, reis que erraram, reis que acertaram e depois erraram, reis que só acertaram, reis que só erraram, mas Jesus veio dessa linhagem. E isso mostra para mim e para você o quanto que Deus nos ama, que mesmo se valendo de reis que acertaram e erraram, ou que erraram e acertaram, Ele fez Jesus chegar até nós. Quantos aqui lembram daquela prostituta, lá daquela cidade fortificada? Jericó, a que ajudou os espias. Ela está ali também como linhagem de Jesus. Jesus veio, dessa linhagem veio, sabe por quê? Porque é o propósito de Deus. E isso mostra para mim e mostra para você que mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo limitado, mesmo eu tendo ainda algumas limitações, Deus pode me usar para ser um instrumento na vida de uma outra pessoa. Não deixe o diabo apontar o dedo para você. Foi Jesus que morreu por você na cruz, por você ressuscitou, por você foi assunto aos céus e por você vai voltar. Então, se você, meu irmão, está querendo desistir da caminhada, porque você não é 100% perfeito, olha, só teve um perfeito, Jesus. Todos os demais nós erramos, pecamos e fomos afastados de Deus e pelas misericórdias de Deus, atraídos para Ele com cordas de amor. Então não deixe o diabo apontar para você, falar no seu ouvido, gritar no seu ouvido, nem colocar flechas ou dardos no seu coração, dizendo, esquece esse negócio de ser crente. Porque estes reis aqui,
que erraram e acertaram e erraram, deram origem para Jesus chegar até nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus queridos irmãos, Matteo Henry, um grande teólogo, ele diz nos seus escritos, uma licença poética, que o profeta Isaías, ou o livro particularmente do profeta Isaías, poderia ser chamado o Evangelho do evangelista Isaías. Voltamos ao texto, capítulo 52. Olha lá, desperta, desperta. Quem grita é o atalaia. É aquele que está lá em cima na torre vigiando. Enquanto a cidade dorme, há um atalaia. Enquanto a cidade dorme, há alguém na torre de vigília. Enquanto a cidade dorme, alguém está gritando: desperta, desperta, desperta. Você e eu somos um atalaia. A cidade agora está dormindo no lençol do pecado, mas a igreja é um atalaia. Graças a Deus que não tem só a PIB de Pavuna. Muitas igrejas espalhadas pela face do mundo estão fazendo o seu papel de atalaia. E o atalaia, então, ele está ali vigiando, ele grita, ele fala: desperta, eu estou aqui como sentinela, eu estou guardando o livro da lei, eu estou guardando a mensagem do Evangelho, eu estou tomando conta da mensagem do Evangelho, e eu tenho uma proclamação: desperta, desperta, desperta. É isso que Isaías escreve. Vamos ler o resto do verso 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso nem imundo. Mas esse despertar também não fala só do atalaia, fala do arauto. Arauto é aquele que tem uma mensagem. Arauto era aquele que saía do palácio para levar mensagem para o fronte, e pegar mensagens do fronte e trazer para o palácio. É aquele que corria ligeiro, é aquele que chegava antes, é aquele que levava a mensagem, é aquele que trazia a mensagem. Este é o arauto. O arauto, ele tem uma mensagem como o poeta tem um poema. O arauto tem uma mensagem como o cantor tem uma canção. O arauto não tem em si mesmo glória nenhuma. A glória está na mensagem que ele conduz ou que ele carrega. É a mensagem que ele entrega e a mensagem que ele recebe. É a mensagem que sai para um destino e volta para a sua origem. É uma mensagem. A igreja do Senhor é também um arauto. Daí termos primazia pela palavra de Deus, daí nos debruçarmos na palavra de Deus. Não tem um culto nosso que seja o culto de oração de 7 às 8 da manhã, chamado culto de oração matutino, todos os dias de segunda a sexta, que a palavra não seja proclamada. Não tem uma tarde de oração que a palavra não seja. Mas pastor, não é culto, tarde de oração? Por que tem que ter palavra? Tem que ter palavra. Não tem uma torre aqui na terça-feira de noite, também torre de oração, que não tem a palavra. Culto da quarta-feira, culto da marcha, culto da oração, mas tem palavra. Tudo tem palavra. E cuidado, se a palavra começar a te apoquentar, se a palavra começar a deixar você um pouco inquieto, eu vou estranhar se isso acontecer comigo. Porque se nós fizermos um culto que seja o mais maravilhoso, o mais apoteótico, me permita falar assim, para vocês entenderem. Estou tentando pegar aqui um emblema do mundo, um culto apoteótico, uma reunião apoteótica, com luzes e até fumaça, aqui, cortina de fumaça. Se não tiver palavra, tem que ter palavra, porque é ela que te alimenta, é ela que te sustenta, é ela que te mantém de pé, é ela que faz você caminhar, é ela que dá norte, é ela que é bússola, é ela que é GPS, ela é para você o vadimeco, como o pastor pregou pela manhã, tem que ser o vadimeco. Se você está se afastando da palavra, está na hora de você voltar.
Está na hora de você voltar para a palavra. A palavra tem que ter sentido na sua vida. Isso aqui não é um livro enfadonho, de capa preta, a minha está até um pouco desbotada, com 66 livros, tem Velho Testamento, é velho. Olha, eu estou falando de Boas Novas e estou no Velho Testamento. É velho, isso já passou. Vamos ficar aqui agora só no Novo Testamento, que bom. Há aqueles saudosistas que querem voltar na época do tabernáculo, querem fazer as suas procissões, e há também aqueles que estão totalmente se afastando da palavra. Tem cara de culto, tem cheiro de culto, formato de culto, cara de igreja, formato de igreja, mas a palavra não está sendo mais observada, ou não está sendo mais anunciada como se deve ser. Daí eu gostar muito do apóstolo Paulo, que falando ao seu jovem filho na fé, Timóteo, ele não fala outra coisa a não ser dizer: pregue a palavra, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Então a igreja é um atalaia, Isaías foi um atalaia, ele é o evangelista do Velho Testamento. E aí se completa com aquilo que Jesus, quando está para ser assunto aos céus, Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos 16, verso de número 15, portanto, ide pregar o evangelho. Vocês têm uma mensagem, vocês são atalaia, portanto, ide pregar o evangelho, ide pregar o evangelho, ide pregar o evangelho, ide. Isso não nasceu no coração do pastor Teodomiro, isso não nasceu no coração, como o pastor citou pela manhã, no coração dos pais da igreja, isso não nasceu no coração dos discípulos, isso nasceu no coração de Deus. Pregar a palavra nasceu no coração de Deus, foi Deus que falou através de Jesus Cristo para os discípulos. Portanto, ide, pregue a palavra, anunciai, até que eu venha. Vai chegar um dia que você não vai precisar mais pregar, porque nós vamos estar diante do grande verbo. Esta palavra que nós pregamos, nós vamos estar diante da palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João. Há de acontecer um dia, e eu espero que seja amanhã, que eu e você não tenhamos mais a necessidade de pregar o verbo, pregar a palavra, porque nós vamos estar diante do verbo, nós vamos estar diante da palavra. E aí esse dia vai ser glorioso demais. Então Isaías é também um arauto, e ele combina com aquilo que Jesus falou. A igreja, ela não é só um reservatório de receber, e não dá. Igreja que fica ensimesmada, igreja que fica enclausulada, igreja que se fecha em bloco, igreja que se faz grupos sociais. É uma igreja bonita? É uma igreja formosa? É um lugar bom de estar? Mas ela não está distribuindo aquilo que ela recebeu. A igreja não é só um reservatório, ela também é um distribuidor daquilo que ela reserva. E o que a igreja reserva? Uma mensagem. Então a igreja não pode reter a mensagem, ela tem que ser um distribuidor da palavra. E nós então podemos e devemos viver não como o rio, o Mar Morto, mas sim como um rio que rega a terra. O Mar Morto recebe as águas que descem das colinas e as águas ficam retidas nele. Não distribui para mar em lugar nenhum, porque o Mar Morto se chama de mar, mas não é um mar. Só tem muito sal lá, por isso se fala Mar Morto. Mas são águas que chegam e ficam nele. Nós não podemos viver como Mar Morto. Porque se formos viver como Mar Morto, nem nós mesmos vamos nos suportar. Você tem que fluir, você tem que dar, você tem que entregar, você tem que ser um rio que vai fluindo, passando e regando e alimentando a terra. Você tem que receber dos riachos, você tem que receber daqueles veios que trazem poucas águas, até formar um grande rio, e esse grande rio então sair para regar a terra por onde ele está passando. As boas novas do Cordeiro, segundo o livro do profeta Isaías, também diz que você deve sacudir o pó.
Mas não pense em samba, escola de samba, nada disso não, tá? Do sacode a poeira e da volta por cima. Não, você tem que sacudir o pó do pecado que um dia habitou em você. Você tem que sacudir o pó de uma vida de mesma coisa todo dia. Você tem que sacudir o pó de se contentar com um pouco de Deus na sua vida. Porque Deus é fartura. Deus, Ele é, por excelência, abençoador. E você não pode se contentar em viver às margens das bênçãos de Deus. Você é o propósito de Deus. Deus, quando olha para você, Ele diz: ali está o meu alvo para abençoar. Ali está quem eu quero abençoar. Ali está quem eu quero entregar mais. Mas às vezes ficamos um pouco tímidos na presença do Senhor. Ficamos um pouco temerosos na presença do Senhor. Então Isaías fala assim, ó: sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te. Deus tem uma cadeira para você à mesa com Ele. Deus tem um banquete para você com Ele. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Então esteja vivendo o que você está vivendo, passando pelo que você está passando. Eu não sei detalhes da sua vida, mas uma coisa eu sei: o Deus que está falando pela palavra é o Deus que tem um assento para você, à mesa com Ele. Ele está dizendo: sacode-te o pó, levanta-te, tome assento. Pode sentar, porque este lugar está reservado, e pode procurar que teu nome vai estar lá. O profeta Isaías, então, ele desperta, ele diz: sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te, fala de uma mensagem de libertação. A mensagem não está no próprio mensageiro, mas na própria mensagem. E Isaías 61, passe aí algumas páginas, e você vai chegar lá no capítulo 61. Lindo demais esse capítulo. Diz o profeta no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías não está falando de si mesmo. Ele não está dizendo que o Espírito de Deus está sobre a vida dele para ele fazer isso. Ele está dizendo da própria mensagem. Olha, o poder não está no mensageiro, e sim na mensagem. Isaías não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. E ele diz que o Espírito, note que o Espírito está em letras garrafais, pelo menos aqui na minha Bíblia. Se não está em letras garrafais, pelo menos a letra E está em maiúsculo. O Espírito é o Espírito de Deus. Não é o espírito de porco, não é o espírito do mundo, não é o espírito preguiçoso, não é o espírito desanimado, não é o espírito do mundo, é o Espírito de Deus que pousou sobre Jesus. Daí Jesus ir parar na cruz do Calvário. Porque se não fosse o Espírito de Deus na vida de Jesus, ele ia desistir da cruz. E se ele desistisse da cruz, eu e você estaríamos perdidos. Daí ele ia até lá, para pagar aquilo que nós estávamos devendo, para cumprir aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ponto 3, essa mensagem de boas novas do Cordeiro, ela é sem dinheiro. Você não precisa pagar por isso. Ela é sem dinheiro. Você não precisa comprar. Ela é franqueada. As boas novas do Cordeiro dispõem e não impõem. Uma frase muito que o pastor Teodomiro gosta de usar: eu disponho, não imponho. Deus está dispondo a mensagem do Cordeiro para você, ele não está impondo nada. A única coisa que ele pede, e se assim você entender que deve fazer e aceitar, é abrir o teu coração para ele fazer morada. Quando João vai escrever lá em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, eis que estou à porta e bato. É Jesus batendo na porta do nosso coração. É Jesus querendo encontrar morada no nosso coração. É Jesus querendo encontrar espaço na nossa caminhada. É Jesus querendo que você se assente ao lado dele, se assim você quiser se assentar. Ele não te impõe, ele dispõe. E é sem dinheiro,
para que você possa comprar sem pagar nada. Paulo vai escrever lá em Romanos, aos Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o diabo está te cobrando pelo estímulo do pecado, e a paga vai ser com a tua morte, Jesus está dizendo que ele tem o dom gratuito da vida eterna para você. Não tem como colocar na balança pecado ou o perdão de Deus, não tem balança que possa medir isso, sabe por quê? Porque o perdão de Deus, ainda que seja leve e gratuito, ele é muito mais valoroso do que o pecado. Esse dom de Deus que te alcançou, me alcançou e pode alcançar outros tantos, porque nós somos atalaias, estamos anunciando, é o dom gratuito de Deus, que não tem dinheiro que pague. Mas nós não podemos baratear isso, porque foi com alto preço que foi pago. Não foi com teu sangue, nem com o meu sangue. Não foi com as tuas fazendas, nem com as minhas fazendas. Não foi com a sua beleza física, nem com a sua capacidade intelectual, não foi pelo teu prestígio social, mas custou muito caro, custou preço de sangue. Mesmo não tendo dinheiro, não precisando de dinheiro para comprar, ela custou muito caro. Quando Jesus estava numa festa chamada Festa dos Tabernáculos, isso você vai encontrar lá em João capítulo 6, verso de número 37, no 7º dia, no último dia da festa, todos concorriam para Jerusalém, e Jerusalém não tinha hotel, pousadas, hospedaria para todos. Muitos ficavam até fora de Jerusalém, nas suas tendas, nas suas barracas de acampamento, enfim, e ali se passavam 7 dias. Eu penso a confusão que devia ser, do ponto de vista de muita gente querendo água, querendo comida, querendo um espaço até para pôr o pé. E aí Jesus levanta no final, no último dia: aquele que tem sede, venha e beba. Colocou aqui? João capítulo 6, verso de número 37. Pode projetar aqui, por favor? João 6, 37, palavras de Jesus. João 6, 7, perdão. 6 ou é o 37? 7, eu botei um 3 na frente. Não, 7, 6, 7. Aí, não. Cadê? Não é 37? 7, 37, eu falei 6, perdão. 7, 37. Ou 7, 7? Agora vai. João 7, 37. Foi? Podem ler comigo? E no último dia, Jesus pôs-se em pé. Se alguém tem sede, passe primeiro no caixa eletrônico. Busque debaixo do colchão. Os antigos faziam isso. Minha mãe lá guardava numa lata de Nescau o dinheirinho dela. Vai lá na lata de Nescau, que você guarda lá no meio. Ela achava que nós não sabíamos que ela guardava o dinheiro lá. Aonde você guarda seu dinheiro? Aí Jesus fala: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Qual o tamanho da sede? Ele não diz. Pode ser do tamanho desse copo e você vai ficar saciado. Pode ser de 1 tonel de 200 litros. Pode ser do tamanho da nossa caixa d'água, da nossa cisterna, ou de qualquer dique que contenha bastante água. Desde que a sede seja saciada, Jesus pode saciar. Qual é a sede que você tem? Sede de justiça? Ele vai saciar. Sede de cura? Ele vai saciar. Sede de reconhecimento aonde você trabalha, onde você estuda, por onde você passa, Ele vai saciar. Sede de paz, porque você vive conflito, Ele vai saciar. Não tem sede que Jesus não possa saciar. É de graça, você não precisou pagar. E por último, as boas novas do Cordeiro. Traz cura, é de graça, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Capítulo 53, e vamos terminar de pé.
ler 2 versos do capítulo 53 de Isaías. Verso 4 diz: verdadeiramente. É como se ele estivesse do alto de uma montanha gritando, bradando, com o microfone do meu irmão William, com essas caixas maravilhosas, dizendo verdadeiramente. Pode acreditar, porque isso aqui não é falácia. Pode acreditar, porque isso aqui não é engenho humano. Pode acreditar, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou as nossas enfermidades. Primeira e a maior de toda, a inimizade com o pecado. A enfermidade que não só acomete ao corpo ou à alma, mas ela acomete ao espírito, afastando o homem completamente do seu Criador, o pecado. Verdadeiramente, Ele foi ferido por nós e Ele nos sarou de toda a enfermidade. Verso de número 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, o juízo que nos aguardava estava sobre Ele. Ele não somente foi o juiz naquele momento, Ele também foi o seu advogado de defesa. Ele entra em cena no grande tribunal de Deus, mesmo se assentando na cadeira de juiz, Ele diz: eu sou o advogado dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, e todos nós há de comparecer diante dEle, para prestarmos conta dos nossos atos, sejam bons ou ruins, todos os nossos atos, porque tudo está sendo registrado diante de Deus. Quando você chegar, você confesso, você crente, você que entregou sua vida para Jesus, você não é perfeito, mas você é crente, você entregou sua vida para Ele, você acreditou nele, você declarou com seus lábios: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o reconheço e o recebo como meu único e eterno Salvador. Naquela hora Ele se levanta como seu advogado para dizer: Ele creu em mim. Não vou agora tomar a caneta do juiz, eu vou agora assumir a tribuna do advogado de defesa, e Ele vai advogar por você. E Isaías então diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras. Lembra o lagar? Aquele que cultiva a uva, pega os cachos de uva, coloca no lagar e com os próprios pés macera as uvas para tirar o suco da uva. Aqueles que produzem azeitona, pegam a azeitona, colocam no lagar, maceram a azeitona para tirar a oliva ou o sumo daquela oliva. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus pegou tudo quanto nos era contrário. Como diz Paulo, aquilo que estava contrário a nós, Ele rasgou, Ele cravou na cruz, Ele pisou o lagar, e as suas vestimentas foram salpicadas de sangue, porque a uva produz uma cor avermelhada. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para você, quando eu olho pelo feito que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, eu acredito que as boas novas do Cordeiro traz cura verdadeiramente do pecado, espirituais e emocionais. É de graça, Ele não nos cobrou preço nenhum. E Pedro vai dizer lá em sua primeira carta, capítulo 2, verso 24: Ele mesmo levou em seu corpo as nossas enfermidades. Ele se fez enfermo para que você fosse sarado. Ele não pecou, nem quando carregou os nossos pecados. Gravem isso, hein? Gravem isso, hein? Porque há um pensamento que diz que quando Jesus foi crucificado, o Espírito Santo que caminhava com ele até aquele momento saiu
e deixou Jesus o Nazareno morrendo na cruz. Porque aí ele pecou, e Jesus não poderia pecar. Gravem isso. Jesus foi imolado na cruz pelos nossos pecados, sem se fazer pecador, mesmo carregando os nossos pecados. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Jesus que morreu por mim, morreu por você, Ele é santo, 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 até na hora da crucificação, Ele é santo. Ele é santo. E por Ele ser santo, eu posso confiar nele. Ele não é volátil que nem eu. Ele é santo. Feche seus olhos. Nesta hora eu gostaria de perguntar, não sei, entre nós, aqueles que nos visitam, que depois de ouvir esta palavra sobre as boas novas do Cordeiro, você sente o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Você quer declarar em alto e bom som: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e quero confessá-lo como meu único e eterno Salvador. Se você sente isso no coração, levante a sua mão aí onde você está, para que o pastor da igreja possa orar por você, possa levantar um clamor pela sua vida. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Não tem alguém que se afastou do evangelho, da comunhão dos santos, meio que desistiu da caminhada, mas está voltando e quer voltar e quer firmar os passos na casa do Senhor? Tem? De igual maneira também, levante sua mão. Se não temos, eu entendo que todos nós já estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor iremos permanecer. Pastor Teodomiro, devolvo-lhe o púlpito e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Gomercino, deixa eu dizer, o irmão pregou muito, tá, meu querido? Foi de uma fecundidade, de uma profundidade, de uma historicidade maravilhosa. O irmão passou por todos os reis, passeou, como o irmão diz a respeito do pastor. Querido, que noite maravilhosa, que pregação extraordinária, que momento muito próprio para você estar agora, quem sabe, recondicionando sua mente, dizendo: olha, eu estava um pouco perdido, mesmo sendo crente, eu estava um pouco largado, eu estava um pouco distanciado, desviado, até mesmo desigrejado, mas depois de tudo quanto ouvi, preciso atinar-me com isso, preciso me colocar mais nas mãos de Deus, para que eu possa dizer em todos os meus atos: Jesus Cristo me salvou, me libertou, me remiu pelo seu sangue, e eu não posso de maneira alguma banalizar estas coisas tão lindas como os reis que ele citou aqui. Alguns banalizaram, isto é, fazer, não, pastor, não é tão importante. Cristo é, sobretudo, a coisa mais importante que eu posso dizer para você. E quero dizer agora o seguinte: quando terminar aqui, nós todos vamos para a cantina, que está maravilhosa. Eu penso que alguma coisa você tem que comparecer lá para comer. E eu também vou lá, porque eu estou 3 dias. Pastor, já conheço essa história. Estou esperando que alguém... Pastor, eu vou matar sua fome amanhã. Fique tranquilo. Meu amado, amanhã cedo, 7 horas. Ok. Pastor Gomercino, muito obrigado. Pastor Wallace, agradecido também te sou pelo seu companheirismo aqui. Quando o pastor Gomercino esteve tirando uma licença aí para trabalho, aos músicos também, minha gratidão, a todos quantos serviram. Messias, você hoje deu uma de profeta bem junto à entrada, e a Thelma também, minha profetisa, que lindo. Portanto, a todos agora, minha gratidão. Poupei a voz e ouvi coisa maravilhosa. Você agora vai estender sua mãozinha para voltar abençoadíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.